Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco ao longo dos últimos anos e fazer esse lançamento do nosso livro, Deus Te Fez de Propósito. Não sei se você já viu, mas é o livro mais bonito que você vai ver na sua vida, né? Não é porque é meu, não, mas é porque é mesmo, de fato. Por dentro está bem legal, está muito bem construído. A gente fala que quando a gente vai fazer um livro é como se fosse um filho, né? E esse aqui foi um filho de elefante, porque levou 24 meses para nascer. Então foi feito com muito carinho, foi feito de uma maneira muito especial. E quando você está junto com um cara que é famoso, né? Eu não sou famoso, eu tenho um famoso do meu lado aqui, né? Geralmente o que acontece é que você faz todo o livro e o famoso assina, não é verdade? Não foi o que aconteceu, tá? Pode ficar tranquilo. O Douglas participou de 100% do processo. Na verdade, a gente escreveu metade de cada um. A gente teve até, não uma briga, porque o Douglas é imbrigável, né? Mas, tipo assim, a gente gosta tanto dos temas que estão aqui, falando, não, eu vou fazer esse, não, eu vou fazer esse. E aí, cada um fez metade do livro e depois nós revisamos as outras partes, um dos outros, né? E foi um processo muito gostoso, muito legal, para poder compartilhar daquilo que Deus tem falado conosco ao longo dos anos. Nós decidimos escrever esse livro porque eu acabei descobrindo o meu propósito sem querer. Eu não sei quantos de vocês passaram por uma experiência parecida, mas eu imagino que pode ter acontecido com você. A minha família se converteu quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, então fui criado dentro da igreja desde então. E quando eu cheguei por volta dos meus 30 anos de idade, eu percebi que faltava algo. Eu amava Jesus, eu já tinha reconhecido Jesus como meu Senhor, já trabalhava no ministério, já fazia um monte de coisa na igreja, mas eu me vi de fato sem propósito. E quando eu fui fazer 30 anos, muito engraçado porque a rede social tem uma parte muito boa, mas nesse dia ela foi ruim para mim. Porque eu tenho um contemporâneo, tem a mesma idade que eu, pastor Davi Lago. Quantos conhecem o pastor Davi Lago? Já ouviram falar, pastor Davi Lago? O pastor Davi Lago é uma bênção. Mas ele ele ia fazer 30 anos meio que no começo do ano, eu faço em setembro. E quando eu vi ele falando, né, o post dele sobre os 30 anos dele, eu quase que entrei em depressão. Porque ele estava falando assim, aos 30 anos, Jesus começou o seu ministério, então é agora que eu vou começar de verdade, não sei o que. Maravilhoso, inclusive eu nunca mais encontrei ele para poder falar isso para ele, que ele me deixou em depressão profunda. Mas vou ter essa oportunidade de encontrar com ele em algum momento para falar isso, que o quanto foi importante, né? Porque eu cheguei nos meus 30 anos sem propósito. Eu cheguei nos meus 30 anos, talvez na pior fase da minha vida. Talvez, eu sou uma pessoa muito animada, muito alegre, assim, normalmente, quem me conhece sabe. Mas, naquele dia específico, né, próximo do meu aniversário de 30 anos, eu estava bem desanimado, bem chateado, porque de fato faltava algo. E foi muito engraçado porque, conversando, né, com as pessoas ao meu redor, principalmente com o Douglas, o pessoal lá da família, Dizescope, a gente foi desenvolvendo juntos. E quando nós pegamos literaturas, acesso a conteúdo, material, curso, enfim, a gente não via nada que abordava o tema do jeito que a gente aborda. Por isso nós decidimos criar esse livro, né? Tem muitos livros falando de um aspecto sobre o nosso propósito, muitos livros falando sobre outro aspecto do nosso propósito, mas a união das duas coisas que formam de fato o propósito é difícil de você encontrar. Então isso nos motivou a fazer esse livro. Hoje, o que eu vou falar para vocês é sobre, talvez o ponto mais especial que está na capa do livro, né? Eu pedi para o Douglas, falou, deixa eu fazer essa, deixa eu fazer a mais legal. Se você olhar aqui, o livro está com o propósito, né? Deus te fez de propósito, mas tem a missão e o chamado, ó. Dá para ver missão e o chamado, se tocando aqui a missão e o chamado. Nós entendemos que o propósito, uma figura para representar o propósito, pode ser o casamento entre o seu chamado e a sua missão. Quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre como a gente casou essas duas ideias, e eu espero que faça muito sentido para você, tanto quanto fez para nós, tanto quanto foi importante para nós, para as pessoas ao nosso redor descobrirem o seu propósito, descobrirem o motivo pelo qual elas nasceram. Se você for definir propósito, você pode definir com essa frase, né? Propósito é o motivo pelo qual você nasceu.
o fato de você estar vivo, por que você está aqui agora, nesse momento, né? O propósito de Deus para a sua vida. Beleza, mas nós podemos explorar mais, e no livro nós fazemos algumas figuras, pelo menos 3, para falar sobre isso, e a que eu mais gosto, talvez a mais importante, a principal, é a que eu vou compartilhar agora, é o casamento do chamado com a missão. Então, vamos definir a nomenclatura que nós vamos usar. Por quê? Porque normalmente as pessoas usam nomes diferentes do que a gente usa. Então, antes de começar, fazer um pause aqui, falar para vocês, gente, se você já viu algum pastor, algum pregador, missionário, homens e mulheres de Deus falando sobre esse assunto, pode ser, e muito provavelmente você já viu isso acontecer, as pessoas chamam as coisas que nós vamos citar aqui de nomes diferentes. Por exemplo, propósito, chamado, missão, enfim, essas coisas, cada um dá uma explicação, cada um dá um significado. Então, provavelmente a minha abordagem aqui vai ser diferente da tradicional, vai ser diferente daquilo que você já está acostumado a ouvir. Isso significa que eles estão certos, eu estou errado, ou que eu estou certo, eles estão errados? Não, se você der um passo para trás, se você olhar o todo, você vai ver que nós estamos basicamente falando da mesma coisa, só usando nomes diferentes para definição. Então não estou aqui para desautorizar, ou para falar que fulano ou ciclano está errado, não é sobre isso, ok? Mas para falar como nós escolhemos apresentar esse assunto, que é uma maneira muito didática e muito fácil de você entender. E a figura que nós usamos aqui, nós temos aqui no livro essa figura, e também tem um espacinho, tem um QR Code para você baixar, para você poder ter essa figura de forma acessível para você. Vou pegar a minha cola aqui da figura, para não esquecer de nada, mas basicamente é isso. Vamos começar então, definindo o propósito, o casamento do seu chamado com a sua missão. Vamos começar com o chamado, ok? Qual que é a nossa definição de chamado? Não sei quantos são velhos como eu, mas eu cresci na igreja e cantava aquela música. Eu tenho um chamado, jamais vou me... Quantos conhecem? Que bom, graças a Deus. Eu já fui em alguns lugares que pouca gente conhecia, eu percebi que nascia mais cabelo branco, conforme as mãos não levantavam, os cabelos brancos nasciam. Então assim, eu entendo o que a música diz, eu entendo o que a maioria das pessoas dizem sobre chamado, né, sobre, Deus me chamou para algo, entendo isso, mas eu escolhi, ou nós, né, eu e Douglas escolhemos chamar de um jeito diferente. Por quê? Porque na nossa explicação, nós escolhemos usar um princípio bíblico, um princípio de interpretação bíblica que se chama o princípio da primeira menção. A primeira menção dessa palavra na Bíblia provavelmente carrega o seu significado mais importante, ou o seu significado que pode ser usado como um exemplo. Então, qual foi a primeira vez que alguém foi chamado na Bíblia? Abre sua Bíblia aí em Gênesis 3, por favor. Quando você abre, imagino que você já tem o contexto, mas quando você abre eu posso falar para você. Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou o homem, e aí estava tudo muito bem quando o homem pecou. A Bíblia também diz que provavelmente Deus visitava o homem toda a viração do dia, todo final de tarde, eles tinham um compromisso marcado, tinham um momento de encontro, e neste dia fatídico de Gênesis 3, o homem não estava lá. Então, o Gênesis 3:8 diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Gente, por que Deus chamou o homem? Porque o homem estava fora da sua posição original. Por que o homem foi chamado? Porque ele não estava no local onde deveria estar. Então, o chamado de Deus é para nos devolver a sua posição original, a posição que Deus nos criou para estarmos.
Qual é essa posição, gente? É a posição de sacerdote, a posição de uma intersecção entre os céus e a terra, a posição de encontro com Deus, a posição de criar um ambiente propício para que o próprio Deus possa habitar conosco. Essa é a vontade de Deus. Deus deseja habitar conosco. Deus deseja que nós possamos criar um ambiente propício para a sua habitação. Mas neste caso aqui, o homem havia pecado e o homem tinha saído dessa posição original. Então, nós escolhemos usar esse texto, a primeira menção de chamado na Bíblia, para exemplificar aquilo que nós entendemos que é o chamado, que para nós, a partir de agora, é sacerdócio. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um chamado, você tem um chamado, na verdade, o que nós entendemos? Que todos nós temos o mesmo chamado. Todos nós, todos vocês que estão aqui comigo aqui, tem o mesmo chamado. Por quê? Porque todos nós somos criados por Deus para sermos sacerdotes. Quando Deus foi criar, Ele desenha ali o boneco de barro, faz o boneco, modela o boneco de barro, e Ele sopra o fôlego de vida. O que isso significa, gente? Que nós temos esses dois elementos. Nós carregamos dentro de nós, na nossa constituição, quando Deus nos fez, um pedaço da terra, um elemento da terra e um elemento do céu, um elemento de Deus. Ou seja, nós somos criados para unir céus e terra. Quando nós não estamos fazendo isso, nós estamos fora da posição que Deus tem para nós. Nós estamos fora daquilo que Deus deseja para nós. Então, cada um de nós aqui nesse lugar, cada um dos seres humanos criados por Deus, foram criados para desenvolver o seu sacerdócio, para unir realidades espirituais com realidades terrenas, para unir céus e terra. Todos nós temos o mesmo chamado, todos nós somos sacerdotes. Agora, o nosso sacerdócio, ele pode ser desenvolvido de 3 maneiras, e eu preciso que você se atente a isso, porque não é comum, a gente já está misturando os nomes, já está chamando o chamado de uma coisa que você não está acostumado, ok? Então se atenta aí para você poder participar daquilo que é o seu sacerdócio, para você poder exercer o seu sacerdócio como Deus gostaria. E a primeira coisa, quando a gente fala de sacerdócio, a primeira maneira de você exercer o seu sacerdócio é o nosso sacerdócio a Deus, quando nós temos a nossa vida vertical com Deus. Por quê? Porque sacerdócio é ministrar a Deus, sacerdócio é conectar essa realidade terrena com a realidade espiritual. Sacerdócio está dentro daquilo que Jesus falou em Mateus 6,6, você fecha a sua porta no secreto e você se encontra com o seu Pai no secreto. Deus deseja esse encontro, Deus deseja que como sacerdote você tenha esse tempo de comunhão com Ele. Esse é o primeiro aspecto do nosso chamado, do nosso sacerdócio. Qual que é o segundo aspecto do nosso sacerdócio? É ministrar aos santos, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Neste momento, eu estou dentro do meu sacerdócio, ministrando aos santos do Senhor. Aquilo que Paulo vai chamar, os santos, aqueles que conhecem ao Senhor, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Então, quando eu estou aqui exercendo o meu sacerdócio, pregando a palavra de Deus, trazendo um ensino para vocês, eu estou fazendo a linha horizontal. Então, vertical a Deus e horizontal, meu sacerdócio com vocês aqui, ok? Qual que é a terceira situação que pode acontecer? A terceira é a nossa ministração ao mundo, também na horizontal. Então, nós temos nosso sacerdócio a Deus, nosso sacerdócio aos santos, nosso sacerdócio ao mundo. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos fez sacerdotes para ministrar nessas 3 áreas, a Deus, aos santos e ao mundo. Olhando por esse aspecto, então, nós temos sempre o mesmo chamado. Então, quando você for cantar de novo, eu tenho um chamado, nós temos o mesmo chamado. Beleza? Tranquilo? Agora, então, Tiago, beleza, eu tenho o mesmo chamado, então todo mundo igual, todo mundo vai fazer a mesma coisa? Claro que não. Qual que é o aspecto que diferencia aquilo que nós fazemos? É aquilo que nós chamamos de missão.
A nossa missão é aquilo que nos torna diferentes uns dos outros. Obviamente, se você olhar ao seu redor agora, você vai bater o olho, tem um monte de gente com características diferentes, que vieram de um passado diferente do seu, que estão com roupas diferentes da sua, que tem um cabelo diferente do seu, que tem um olho diferente do seu, enfim. Okay? Nós somos diferentes. Por quê? Porque Deus nos fez diferente para missões diferentes. Agora, como que eu descubro isso? A nossa missão, ela está dentro da grande missão de Deus. E eu vou perguntar para vocês agora, e como eu trabalhei muito tempo com adolescentes, eu gosto que responde, tá? Não é uma pergunta retórica. Então eu vou perguntar, eu quero ouvir vocês, tá? Qual é a grande missão de Deus? Dá um grito aí alguém para mim. Eu ouvi um cara tímido falando, salvação. Salvação? Mais alguém? Pregar o evangelho, relacionamento, comunhão, estabelecer um jardim na terra, meu Deus, que profundo. Governo. Vamos lá, aonde a gente vai, por onde a gente passa, a maioria das pessoas responde em primeiro lugar, como foi aqui, salvação. Tá certo ou errado salvação, gente? Claro que não. Por que, gente, que não é salvação? Nós lemos juntos aqui, né? Gênesis 1 e 2, Deus criou o homem e ele desejava algo nessa criação. Deus desejava estabelecer um relacionamento com o homem. E a partir de Gênesis 3, com o pecado, aí Deus apresenta para o homem, né, aquilo que a gente chama de proto-evangelho, Gênesis 3,15, o princípio da ideia da salvação. Que do descendente da mulher viria aquele que traria a salvação para nós. Perfeito. Quando o homem foi criado, Gênesis 1 e 2, ele precisava de salvação? Então essa não pode ser a grande missão de Deus, o propósito eterno de Deus. Não tem como. Se isso só aconteceu depois, na verdade então, a salvação, gente, é o meio pelo qual Deus devolve o homem para o propósito original. De Gênesis a Apocalipse você vai ver que Deus deseja uma coisa que é relacionamento. Relacionamento, Deus deseja habitar com o homem. Não que nós tenhamos feito algo especial para isso, mas porque Ele escolheu, Ele decidiu que fosse assim, Ele desejou que fosse assim. E Gênesis 1 e 2 começa assim, Apocalipse 21 e 22 termina assim. Eles vão falar durante a Bíblia toda da mesma coisa, Deus deseja habitar com o seu povo. Mas tem um versículo muito importante, que é Romanos 8, 29, eu não vou abrir para vocês para a gente ganhar tempo, mas basicamente é um versículo que vai falar que Deus deseja uma família com filhos e filhas. Ah, já colocaram aqui, que isso, caras são rápidos. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pause. Talvez um dos versículos mais famosos da Bíblia, principalmente no meio cristão evangélico. Eu vou começar aqui e vocês terminam, vai? Porque Deus amou. Nunca deu errado. Toda vez que eu puxei esse versículo aonde eu fui, todo mundo sabe. Só que ele merece uma pausa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Volta ao Romanos 8, 29 para mim. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pause. Ele é o unigênito ou ele é o primogênito? Através do plano da salvação de Deus, o seu unigênito morreu para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Porque a vontade de Deus é essa. Ele deseja uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Amém? Então a salvação, ela nos devolve
para esse plano. Mas o propósito eterno de Deus, a grande missão de Deus é formar uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Dentro desse grande propósito está o seu propósito, a sua missão. A sua missão é um pedacinho da missão do nosso Deus. A sua missão é uma pequena parte dentro dessa grande missão. Por quê? Porque se a nossa missão é formar filhos e filhas semelhantes a Jesus, aonde eu estiver, eu vou trabalhar nessa missão. Aquilo que eu estou fazendo aqui agora, eu estou exercendo os meus dons e talentos para que você seja mais parecido com Jesus. Para que você faça parte da grande família de Deus e para que Apocalipse 21 e 22 se cumpra, que Ele seja o Deus habitando entre os homens, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. Deus já falou a sua vontade, Deus já decretou como vai acontecer. Nós precisamos nos alinhar àquilo que Ele fez. Agora, como nós descobrimos então qual é a nossa missão? Nós descobrimos a nossa missão olhando para os nossos dons e talentos. Aquilo que eu chamo, nós chamamos no livro, né? Nós chamamos de vocação. Então vamos recapitular. Chamado, sacerdócio. Missão, um pedacinho da grande missão de Deus. Como que eu descubro a minha missão? Com a nossa vocação. Vamos lá. Vocação, gente, são nossos dons e talentos. Tá? Nós escolhemos usar vocação, porque vocação vem do latim vocare. Vocare significa de fato chamar, falar, ok? E nós somos filhos de um Deus que quando fala, Ele cria. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então quando Deus disse antes da fundação do mundo, haja Tiago, Ele me deu os dons e talentos, Ele me criou com dons e talentos para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando algo com vocês. E quando Ele disse o seu nome, Ele te criou com dons e talentos para participar da sua grande missão, para ter um pedacinho dessa grande missão de Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo de número 1. Deus vai falar assim, Jeremias, eu te fiz profeta para as nações antes de você estar na barriga da sua mãe. Entende? Ele dotou ele com dons e talentos especiais para cumprir um pedacinho da missão de Deus. Agora, vamos olhar para nós mesmos e descobrir isso. Como que a gente consegue enxergar? Uma das figuras que a gente usa, né, para falar sobre isso, né, sobre a vocação, é quando a gente fala sobre dons e talentos, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente fala, por exemplo, da nossa mala, da nossa mochila, do cinto de utilidades do Batman, do que você quiser chamar, ok? Como que eu dou um exemplo disso? Uma vez eu ouvi Helena Tanuri contando uma história, mas faz tanto tempo que ela contou essa história que na minha cabeça já está baseado em fatos reais, e eu já decidi trocar os personagens da história, que ela falava dos filhos dela, eu vou falar dos meus, tá? Então eu tenho 2 filhos, a Sara e o Gabriel. A Sara tem 3 aninhos, o Gabriel tem 12, mas vamos supor que os dois estão numa idade parecida e eu quero mandar os dois fazer intercâmbio. Quero que eles falem inglês, quero que eles aprendam, né, uma nova língua, se desenvolvam, cresçam. Então, como eu sou um pai muito amoroso, como eu sou um pai assim, bem legal, que eu amo muito os meus filhos, eu fiz 2 malas iguaizinhas para eles, porque eu amo eles de maneira igual. Não é verdade? Só que o intercâmbio do Gabriel vai ser lá no Alasca. E o intercâmbio da Sara vai ser no Havaí. Vocês acham que eu sou um bom pai ou não, dando a mala igual para eles? Mas eu amo eles de forma igual. Vocês querem que eu faça diferença entre um filho e outro? Como assim? Se eu der a mesma mala para os dois, gente, eu vou matar os dois. Por quê? Porque o Gabriel no Alasca vai precisar de touca, de luva, de bota, e a Sara vai precisar de roupas leves, protetor solar, óculos de sol. Se eu mandar a mesma mala para os dois, eu mato os dois. Sabe qual que é o nosso problema, gente? O nosso problema é que nós viemos para esse mundo querendo olhar a mala do outro. Porque nós temos missões diferentes. Nós estamos em lugares diferentes, nós viemos de contextos diferentes, nós temos cor de pele diferente, cabelo diferente, linguagem diferente, nós acessamos pessoas diferentes. Por que que você quer a mala do outro?
Se você entendesse o quanto Deus te ama e o quanto Ele te fez único e especial e te deu os seus dons e talentos especialmente para você, no contexto que Ele te criou, para tocar as pessoas que só você é capaz de tocar, você jamais olharia para a mala do outro. É claro que na nossa jornada nós vamos ter pessoas com malas parecidas. Por exemplo, eu e o Douglas temos propósitos, ou nós atingimos missões parecidas, por isso nós compartilhamos de alguns dons parecidos. E aí eu ajudo ele, ele me ajuda. Mas não vai ser sempre assim, não vai ser 100% do tempo. Porque eu tenho minhas características, meu background, eu tenho pessoas que eu vou tocar que ele não vai tocar. É a mesma coisa com cada um de nós. Gente, olha para você. Você acessa pessoas que eu jamais vou conhecer. Você vai ter a oportunidade de mostrar essas verdades de Deus para pessoas que eu jamais vou ter oportunidade. Então, escolha ser você. Escolha olhar para a sua mala e agradecer a Deus pela sua mala, por aquilo que Deus te deu. Por aquilo que Deus sonhou para você antes da fundação do mundo, porque assim como Ele fez com Jeremias, Ele faz com você também. Antes de você entrar na barriga da sua mãe, Ele te deu dons e talentos especiais. Para quê? Para participar da sua grande missão. Nós precisamos, gente, olhar para a nossa mala e entender o amor de Deus, o cuidado de Deus com cada uma das coisas que Ele nos deu. Agora, não para nisso, porque são dons e talentos, a gente pode chamar dons e talentos de ferramentas. Eu gosto de usar o exemplo do machado, né? Não sei quantos já ouviram a história do machado, né? Que um lenhador foi disputar com um lenhador mais velho quem cortava mais árvores, e aí fizeram um desafio, né? de um tempo, lá de um período de tempo, quem derrubaria mais árvores. E aí o lenhador mais jovem começou a 1.000 por hora e batendo e tome, dá na árvore, cai a árvore, tome, dá na árvore. E o lenhador mais velho só ali, só afiando. Chegou no final do dia, quem cortou mais árvores? O lenhador mais velho. Por quê? Porque ele gastou mais tempo afiando o machado do que batendo o machado. Nossos dons e talentos precisam ser desenvolvidos. Nós não podemos sentar em cima do nosso dom e falar que está tudo bem. Nós não podemos achar que nós já sabemos tudo. Nós não podemos achar que o que Deus fez para nós está completo, porque Ele deseja o nosso desenvolvimento. É claro, tem dons que já vêm pronto e tal, mas não vai ser assim durante toda a sua vida, ou com todos os seus dons. Por exemplo, desde criança eu tenho uma habilidade para falar. Desde criança eu me comunico publicamente. Tem gente que tem vergonha, tem gente que fica tímido, tem gente que não tem essa habilidade. Agora, se eu chegar e falar aqui para vocês, se eu nunca tiver desenvolvido a minha fala aqui com vocês, eu jamais falaria publicamente do jeito que eu estou falando. Por quê? Porque somente com o desenvolvimento, por exemplo, hoje eu estou pregando numa igreja grande, bonita, inclusive uma das mais bonitas que eu já preguei. Estou de parabéns. Parabéns. Meu normal não é assim, tá? Vou falar para vocês. Mas qual foi o primeiro lugar que eu preguei, gente? Oficial, assim, real oficial. Uma vigília lá na igreja. 6 pessoas. Estava lá, cara, estava pregando lá. E eu fui me desenvolvendo. Primeiro lugar que me chamaram para pregar, um bairro rural, uma Assembleia de Deus tradicional. Chegamos lá, não sabíamos que era uma Assembleia de Deus tradicional. A minha esposa com a unha pintada, assim, de vermelho, assim, foi bênção demais. Para piorar, gente, a pessoa que me convidou, foi difícil. A pessoa que me convidou para estar lá, perdeu o filho de 6 ou 7 anos de idade na semana. Era uma criança que já era doente, a gente já conhecia ele há muito tempo e tal. E eu fui pregar, a mulher sentada na última fileira lá, cara, plena em Deus, assim. Falei, meu Deus, eu preciso ter a fé dessa mulher para eu pregar aqui hoje. Situações difíceis, situações que vão modelando, que vão afiando o nosso machado. Entende? E nós vamos passando por situações até eu poder pegar numa igreja bonita dessa, eu tive que afiar muito o meu machado. Para eu poder compartilhar com vocês aquilo que Deus fez. Então nós não podemos sentar em cima dos nossos dons, em cima dos nossos talentos, nós precisamos treinar, nós precisamos desenvolver. E aí vão ter situações na nossa vida que vão afiar o nosso machado.
Dentro dessa construção que eu estou fazendo, eu chamo isso de missões secundárias. As missões que servem para a gente afiar o nosso machado. Okay? O que são missões secundárias? Já jogaram videogame? Alguém já jogou videogame? Ninguém joga videogame aqui? Ah, alguns jogam. Alguns jogam. É aquele tímido, né? Se o pastor vê que eu jogo. Tem alguns jogos, gente, que você precisa passar num determinado lugar para pegar uma chave. Porque se você não pegar essa chave, quando você chega na porta, você não abre a porta. Então essas missões, que eu chamo de missões secundárias, são situações de Deus nas nossas vidas para que a gente possa ter a chave para abrir uma porta. Por exemplo, quando a gente congregava com o pastor Josué Gonçalves, pai do Douglas, que está aqui, antes da gente ter a família Desescope, imagina um cidadão na terra que fez tudo o que tem numa igreja para fazer. Tudo. Ficar na porta, ficar no estacionamento, cuidar de criança, 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Cuidar dos adolescentes, 7 anos, ajudava nos jovens também. Pregava em todos os cultos que já teve na história da terra, inclusive aquela vigília com 6 pessoas, que foi a primeira vez. Palavra da oferta, palavra da família, tudo que tem numa igreja para fazer. Aí convidado para ser diácono, para ser parte da diretoria, conselho fiscal, tudo. Assim, tem coisas que era parte daquilo que era o meu natural, que eu tinha dom, habilidade para fazer. Outras eu estava apenas servindo, dando o meu melhor. Mas eu jamais imaginei que depois de 13 anos servindo aquele lugar, eu ia ter a oportunidade de fundar um pedacinho da igreja do Senhor, que é a família Desescope hoje. Agora, toda essa experiência que eu tive, 13 anos servindo ao Senhor na família debaixo da graça, me proporcionaram ter as ferramentas, a habilidade para poder fundar a família Desescope. Entende? São missões secundárias que afiaram o meu machado para eu poder fazer o que eu faço hoje. Entende? Então a gente precisa ser muito atento àquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Por quê? Porque muitas situações vão acontecer sem querer. Sabe? Sem querer? Ah, aconteceu. Cara, não tem sem querer. São oportunidades de Deus para nós, para a gente afiar o nosso machado. E aqui eu quero falar com vocês, porque eu tive uma experiência na minha vida que eu gosto de contar, principalmente para os mais jovens, né? Porque o jovem, ele acha que sabe tudo, né? Agora que eu estou ficando mais velho assim, é muito engraçado eu olhar para mim mesmo de anos atrás e ver como eu agia, como eu fazia as coisas, né? E eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, gente, eu estava num colégio, numa escola muito boa, lá em Bragança Paulista. Na época era considerada a melhor escola de Bragança. Eu nunca fui de uma família que tinha dinheiro. Eu tive bolsa de estudo desde pequenininho, estudei a vida inteira com bolsa de estudo. E aproveitei muito bem essa bolsa de estudo. E sou muito grato a Deus por ele ter me dado a oportunidade de estudar. Só que eu tinha uma facilidade na escola. Sabe aquelas pessoas assim que não precisam estudar muito e tiram nota boa? Que alguns estão olhando para mim tipo assim, eu te odeio nesse momento. Eu entendo, não é culpa minha, foi um dom de Deus. Eu não estudava e eu ia bem assim, eu ia de boa. Então o que eu aprendi? Eu aprendi que a escola ia querer algo de mim, minha nota. E aí eu fazia o suficiente para tirar essa nota e eu ficava, entre aspas, folgado depois. Não era folgado porque eu trabalhava já com meu pai desde muito pequeno, então enquanto meus amigos estavam de boa jogando videogame, eu estava trabalhando, eu aproveitava para descansar na escola. Né? Não precisava estudar muito, descansava na escola, aproveitava para dormir, para fazer qualquer outra coisa e tal. Não precisava me empenhar tanto, eu sempre tirei notas boas sem me empenhar muito na escola. O que aconteceu? Aconteceu que com 17 anos ia fazer o vestibular, né? 17 para 18, terceiro colegial. O colégio contratou uma professora que corrigia a banca da Unicamp de redação. Unicamp, uma das maiores faculdades do Brasil, era um dos vestibulares que estava no meu radar para fazer. Então, uma das coisas que mais dá nota, né, no vestibular era a redação. Então, contrataram uma professora top do top para poder ensinar a galera a escrever melhor. Só que com a minha habilidade que eu tinha na época, eu já tinha o suficiente para tirar nota. Eu tirava 6, 7, 8 ali, de boa. Não me esforçava para tirar o 10, não estava nos meus planos. E no alto da minha sabedoria dos meus 17 anos, eu disse, eu nunca vou precisar disso na minha vida. Não é verdade? Eu não pretendo escrever, eu não quero escrever, eu jamais.
Com 17 anos a gente sabe tudo, não sabe? Eu jamais vou precisar me empenhar nisso. Então, eu falei assim, não vou prestar atenção nessa aula. Ia lá, tirava meus 6 e 7. Mas o que era aquilo, gente? Era um presente de Deus para mim. E sabe o que eu fiz com ele, gente? Eu joguei fora. Eu desprezei, eu desperdicei. E hoje, claro, vocês estão me vendo aqui por causa do livro, eu escrevi, esse livro, mas é pior do que você está pensando. Por quê? Porque isso foi com 17, mas quando eu tinha 26, eu saí de um emprego muito bom, trabalhei num grande banco, durante 7 anos, tinha um salário alto e tal, e durante 3 anos eu fiquei ou desempregado ou mal empregado. E nesse período, uma das coisas que eu fiz como um bico, era vender livros, tipo assim, o pastor tem uma pregação, eu pegava a pregação, tinha uma empresa, que trabalhava próximo a nós, eu trabalhava para essa empresa como um bico, pegava a pregação do cara e transformava em livro. Quando eu vi esse processo, eu era bom vendedor, assim, tal, vendia bem e tal, eu estava precisando de dinheiro, falei assim, cara, quem que escreve esse livro? Alguém escreve. O famoso ghostwriter, não sei se você já ouviu falar, o escritor fantasma, aquele que faz o livro, o DVD do pastor, na época era DVD, agora não tem mais, agora sobe no YouTube, virar livro. Falei, cara, eu acho que eu tenho uma habilidade para fazer isso aí. Aí fui fazer. Peguei um livro e falei, não, vou fazer um livro. Gente, você escreve, cansa de escrever, levanta, vai tomar um café, volta, escreve, não acaba nunca mais. Por que, gente? Porque eu, com 17 anos, desperdicei a oportunidade de aprender a escrever. E depois eu precisei por necessidade. Não estou falando dessa belezinha aqui, que foi uma bênção de Deus, que eu fiz intencionalmente, que foi algo que nós preparamos para servir a nação. Não, era algo de necessidade. Ajudava eu a comer na época. E aí você suava sangue para poder fazer o livro nascer, sendo que 9, 8 anos atrás Deus tinha me dado a oportunidade de aprender e eu não aprendi. Entende? Agora, na segunda vez, quando eu estava escrevendo e passando mal de escrever, porque eu estava precisando de dinheiro, aí eu estava mais atento. E aí eu aprendi, e aí eu cresci, eu me desenvolvi. Foi muito mais doloroso, foi muito mais penoso, eu já estava mais velho, mas me proporcionou ter qualidade para poder escrever esse livro que está aqui na nossa mão hoje para lançamento. Entende? Então assim, principalmente você jovem, mas todos nós, Todos nós, olhe as oportunidades ao nosso redor. Elas podem ser chaves obrigatórias, checkpoints obrigatórios do nosso joguinho da vida. E às vezes a gente está passando e a gente vai dar com a cara na porta e vai ter que voltar para pegar a chave que a gente negligenciou lá atrás. Nós precisamos entender que Deus está a todo momento, intencionalmente, nos dando oportunidade de afiar o nosso machado. Nós precisamos ser intencionais. Essa palavra a gente tem usado muito. Nós precisamos ser intencionais em tudo que fazemos. Seja num bom dia que você dá, num abraço que você dá, num almoço que você paga para alguém. Seja intencional. Vai estudar um conteúdo, surgiu a oportunidade de estudar algo, estude de forma intencional. Você não sabe o que você vai precisar amanhã. Você não sabe como é que vai ser o seu amanhã. De repente é uma chave de Deus para você, para abrir portas que vão estar na sua próxima fase. Amém? Para terminar a minha parte, queria falar com vocês sobre sonhos. Então nós falamos sobre missão, sobre chamado, sobre vocação, sobre checkpoints obrigatórios, sobre afiar o nosso machado. E agora nós vamos falar sobre sonhos. E aqui é algo que eu gosto muito, Eu aprendi com o pastor Josué, pai do Douglas, que os sonhos são a matéria-prima para a realização. Se você está vendo agora, ou está me vendo agora, tanto com os seus olhos aqui, quanto o que está sendo exibido aqui no telão, é porque um dia alguém olhou e falou assim, nossa, essa igreja é muito grande, eu vou ter que mostrar isso de uma forma mais clara, mais objetiva. Então o cara inventou uma câmera, e inventou uma projeção que soltava na tela ali, para ampliar a imagem. Olha que maravilhoso. Se eu falar assim para vocês podem até me ouvir, mas vai me desgastar muito. Então alguém falou, deixa eu criar algo que vai amplificar o som da voz.
E criou o microfone, criou as caixas de som. Tudo isso um dia foi imaginação de alguém. Alguém sonhou com aquilo e transformou esse sonho em realidade para servir as pessoas. Deus nos deu a capacidade de sonhar. E se Ele nos deu a capacidade de sonhar, Ele nos deu a capacidade de realizar. Nos deu criatividade para fazer acontecer. Sabe que, quando eu falo sobre criatividade, muita gente fala assim, olha, eu não sou criativo. Isso não é para mim. Mas na verdade Deus nos fez todos criativos. Todos nós somos capazes de criar. Pensa comigo. Um animal, pensa um castor. Um castor, ele rói a árvore, e aí ele rola a árvore até o rio, e ele represa a água do rio. Vocês já viram isso? Faz um dique, faz uma represa. Eu imagino que a nossa ideia de represar a água vem de observar os castores. Agora, você nunca vai ver um castor acordar pela manhã, falar para sua esposa durante o café, olha, tive uma ideia. Em vez de rolar a árvore para o dique, nós vamos construir um Airbnb, fazer uma casa na floresta e vamos pôr para alugar. Chega de trabalho. Já pensou? Ou então o João de Barro constrói sua própria casa, e aí em vez de construir sua própria casa, ele constrói 1, 2, 3, faz o plano João de Barro Minha Vida, já financia ali pelo governo, não é? Por que isso não acontece, gente? Porque embora eles sejam capazes de produzir algo, de criar algo, eles não têm a criatividade, a oportunidade dada para nós, por Deus, de fazer a sua vida algo diferente todos os dias. Todos os dias você é capaz de levantar da sua cama pela manhã e escolher fazer um dia diferente. Escolher fazer algo melhor. Escolher fazer algo para Deus, para a glória de Deus. Então, use sua criatividade dada por Deus. Você não é um João de Barro, você não é um castor, você é imagem e semelhança do Senhor. Ele te fez para isso. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus tem nos dado, e sonhar os sonhos e realizar os sonhos que nós temos sonhado. Mas eu quero terminar provocando você a não somente sonhar os sonhos, porque de fato os sonhos são matéria-prima para a realização, eu acredito muito nisso, o que nós temos ao nosso redor é prova disso. Eu acabei de mostrar para vocês sobre o vídeo, sobre o áudio, sobre qualquer outra coisa, o iPhone, qualquer outra coisa. Mas eu queria te provocar a sonhar os sonhos de Deus. Sabe, sonhar é gratuito. Sonhar é gratuito. Você pode sonhar a qualquer momento, você pode sonhar de olhos abertos, você pode estar sonhando agora com alguma coisa. Você pode estar sonhando com um lugar mais aquecido, com uma comida, um chocolate quente. Mas eu queria terminar desafiando você a perguntar, Deus, quais são os seus sonhos para mim? Deus, se os sonhos são a matéria-prima para a realização, qual é o sonho do Senhor para mim? Porque eu quero realizar o seu. Eu quero estar alinhado com a sua grande missão. Eu quero viver de propósito, eu quero ser intencional. Eu quero te desafiar a perguntar para Ele. E eu quero te desafiar a responder para Ele, Senhor, se esse é o seu sonho, eis-me aqui, eu vou dar minha vida para fazer a tua vontade. Sabe, gente, nós temos visto uma geração fútil, uma geração volátil, uma geração que é hedonista, que busca o seu próprio prazer, sabe, mas não dá mais tempo para isso. Nós precisamos viver de propósito. Nós precisamos encontrar uma causa para a gente viver e morrer. A gente tem que estar disposto a dar a nossa vida. Nós temos que estar dispostos a sonhar, não os nossos próprios sonhos, mas os sonhos de Deus. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, nós cremos na sua palavra, na sua inspiração, nós cremos no seu toque sobre os nossos corações hoje aqui. Pai, nós falamos sobre o propósito, que é a grande ideia do Senhor para nós, o motivo que o Senhor nos mantém vivo. Nós falamos sobre missão, sobre chamado, sobre visão, sobre vocação, sobre dons e talentos, sobre sonhos. Pai, nós queremos viver isso de verdade. Nós queremos sonhar os sonhos que o Senhor tem para nós.
Nós desejamos, Senhor, a vida proposta pelo Senhor, nós queremos cumprir a Tua vontade. Se a Tua vontade de Gênesis e Apocalipse é uma família com filhos parecidos com Jesus, nos faz participantes disso. Nos faz parte disso, Senhor, nós queremos ser como Jesus, nós queremos ser uma família, e nós queremos aumentar essa família de pessoas parecidas com o Senhor. Pai, se esse é o seu sonho expresso nas Escrituras, nós queremos corresponder a esse sonho. Pai, nós queremos, Senhor, uma causa pela qual nós vamos viver, um porquê, um motivo, pela qual nós vamos viver, nós vamos gastar a nossa vida e nós vamos morrer por isso. Pai, assim como os apóstolos um dia deram sua vida por essa causa. Pai, assim como Paulo um dia falou assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Assim como ele foi derramado como uma oferta de bebida ao Senhor, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Nós queremos uma causa dentro do seu grande plano, dentro da sua grande missão, para a gente viver e morrer por essa causa. Pai, eu declaro, Senhor, que nós estamos entregues ao Senhor. Nós vamos gastar a nossa vida para viver de propósito, para a sua glória, para glorificar o Teu nome nessa terra. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.